é o livro de Isaías, no capítulo 54. O versículo é o... Começamos no primeiro, vamos falar o 4 e o 5 direto, que eu tenho mais matéria, né? E é muita coisa que Deus está nos dando. Deus é bom conosco. Isaías capítulo 54. 51, desculpe, 51, versículo 4. Então, como você está ficando velhinho, né? 51, 4 e 5. Diz: atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Nós temos que seguir a lei de Deus, mas a lei de Deus para nós não é a lei de Moisés, é o Evangelho, é a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos que seguir. Ela é a nossa luz, será luz para outras nações, para outras pessoas, se nós praticarmos a palavra. Mas vamos em frente. 5. Perto está a minha justiça. Isso não é para mim hoje, nem para você. Por quê? Porque já veio essa justiça. A Bíblia está falando aqui da justiça de Deus, a justiça que é revelada em Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Explicamos na frente. Vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. Aí as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Aí nós vamos sair do capítulo agora para o 64, Isaías também. Capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de injustiça, de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Por quê? Não é a nossa justiça, e às vezes nós queremos, principalmente quando é em relação a outra pessoa. Quando uma pessoa fez um mal para mim, fez um mal para você, ela fez um mal para nós não queremos a justiça de Deus para ela, nós queremos a nossa justiça, porque ela tem que pagar pelo que ela fez, ela tem que sofrer, ela tem que ser penalizada, não é isso. Eu de vez em quando conto para vocês a história de um livro, né, histórias que são um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. E uma senhora, uma jovem senhora, ela recebe na sua casa o homem que foi o assassino do seu pai. E ela conhecia o homem, e o homem sabia quem era ela também. E ela recebe ele com um abraço, um ósculo santo, costume, um beijo no rosto, e diz: bem-vindo à nossa casa, em nome de Jesus. E aquilo quebrantou o homem. Por quê? Ela praticou a justiça de Deus. O homem estava conhecendo a Cristo. Quando uma pessoa conhece a Cristo, ela se torna o quê? Uma nova criatura. E às vezes nós não aceitamos isso. Nós temos que começar a ver essa pessoa como Deus vê, por mais que ela tenha feito uma maldade conosco. Eu sei que é duro, entenda, talvez não é um discurso utópico, quer dizer, irreal. Não, isso é a Bíblia. Que nós temos que passar isso para vocês, porque não é só de pão que viverá o homem, não é só das bênçãos, é de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra não é da minha boca, essa palavra é de Deus para você. Você tem que ouvir sobre isso também. Então ele está dizendo para nós, a nossa justiça não vale. Mas às vezes nós queremos impor a nossa justiça ou praticar a nossa justiça, que é o nosso entendimento, que é a nossa compreensão. Claro que tem a justiça dos homens, que a pessoa é penalizada. No caso dele, aqui no Brasil, homicídio simples é de 6 anos a 20 anos. Homicídio qualificado com 12 anos, mas quase vão pegar aí 20 e poucos anos. No Brasil até não é tão grande a pena. Tem país que matou, morreu, né? É pena de morte. Lá tem, aqui não tem. Não estou dizendo que eu sou a favor, não. Vai depois escrever, pastor Jaime é a favor da pena de morte. Não sou não. Não sou não, tem muita gente que foi embora sem isso. Mas quando a coisa é conosco, nós não conseguimos, temos que vencer a nós mesmos. Nós temos que renunciar o nosso eu. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, Paulo se expressa assim. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Ele diz: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Bem, não temos que saber se Jesus tinha o cabelo grande ou cabelo pequeno, se era moreno, se era claro, isso é besteira. Nós não temos que procurar saber disso, mas tem gente que quer. Até o missionário que conta uma vez, muitos anos ele estava na juventude, e um homem, né, parente de um pastor até, começou a dizer assim, ele começou a fazer um estudo, porque o homem daquela região é um homem queimado pelo sol.
Então a pele dele seria assim, começou a fazer uma imagem, né? Aí o pastor disse, olha, o meu fulano de tal é meu parente, ele estava fazendo sobre estudos sobre os homens no tempo de Jesus, era assim, 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 ele está fazendo vou mostrar para vocês. Uma senhorinha levantou e falou assim, pastor fulano, uma senhorinha bem de idade, quando eu me converti, o senhor falou que idolatria é pecado, não é? É. O senhor está me ensinando idolatria de novo? Irmão, esqueça isso aí. Nunca mais se tocou no assunto. Não temos que procurar, não temos que especular, isso é besteira. Nós temos que conhecer Jesus como ele sempre foi. Aqui vocês já aprenderam bastante. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo é a palavra viva, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos que conhecer Jesus como ele sempre foi, a palavra de Deus, e guarde isso que no final tem uma boa revelação sobre isso aí. Aí ele diz, então assim quem está em Cristo é nova criatura. Aquele homem era o assassino do seu pai, mas ele estava conhecendo Cristo. Se ele aceitasse Cristo, ele seria uma nova. E Deus queria o quê? A salvação dele, mesmo que ele não tivesse aceitado, mesmo que ele não aceitasse, a vontade de Deus é que aquele homem seja salvo. A vontade de Deus é que aquele homem nasça de novo. Então nós temos que conseguir vencer a nós mesmos, por isso nós precisamos desse crescimento espiritual, para chegar a esse ponto de renunciar a nós mesmos, para não praticarmos a nossa justiça, mas a justiça de Deus. Aí ele diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Não tem o ministério da condenação. O nosso ministério é da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, não atribuindo aos seus pecadores, não. E a igreja faz isso. A igreja não pode de maneira alguma. Eu falei que Deus me deu um versículo muito importante esses dias, que eu estou trazendo aqui, não é repetindo a mensagem, só dando uma palhinha sobre ele. É Efésios 5:11, quando diz assim, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não devemos, aí nós, ele está dizendo, não podemos nos comunicar com as obras infrutuosas das trevas. Quer dizer, eu não tenho que me comunicar com a feitiçaria, mas sim com feiticeiro. Mas como com feiticeiro? Bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes essa pessoa é da nossa família, mas depois que nós aceitamos, agora eu sou crente e ele é feiticeiro, não quero nem fazer, não quero nem saber dessa gente. Deveria querer, deveria continuar o mesmo tratamento, até com mais amor. Alô fulano, tudo bem? Feliz aniversário, tá bom? Deus te abençoe. Não, mas ele tem um credo diferente, ele crê diferente. Mas aí que você não tem que se comunicar com o que ele faz, mas se comunicar com ele. E a igreja não faz isso. Por quê? Porque a igreja não leva a palavra da reconciliação, leva a palavra da condenação. Porque na nossa justiça, ele é um feiticeiro que vai queimar no inferno, ele segue aos demônios, e eu não posso ter contato com ele. A Bíblia não está falando isso. A Bíblia diz que você não se comunicar com as obras, não é com o feiticeiro. Estou falando do feiticeiro, mas podia ser o prostituto, uma pessoa da sua família que você sabe que tem uma vida errada, mas você se converteu, talvez fosse até uma pessoa que sai até junto, mas você não fala mais o que ele tinha que falar. Mas não é só o parente, é o vizinho, que talvez pratique um credo religioso. Verdade, uma senhora uma vez reclamou que ela pertencia a uma religião e o pessoal de uma igreja, quando entrava no elevador no prédio que ela morava, saía. Disse, mas o pessoal não conhece Deus. Se eu entro com uma pessoa dessa, bom dia, boa tarde, tudo bem, não sorriso. Mas tem que ir, parece que tem medo, parece que vai pegar alguma coisa. Não, o maior é o que está em nós. Cansei de falar para vocês que eu passo em alguns lugares de São Paulo, tem um lugar aqui, não vou falar o lugar que é não. E tem um moço que trabalha com esse negócio de feitiçaria, você vê. Eu passo lá, bom dia, boa tarde. Agora quando eu passo ele faz assim, ó. Ele sabe que eu sou pastor. Um dia tinha um homem lá com ele e falou assim, ô pastor Jaime, eu sou da religião tal, mas eu gosto de você, hein? Eu falei, Jesus te abençoe. Ele disse, quando eu vou lá receber uma reza lá, uma preservação, tudo bem, vai, um dia desse a palavra entra no coração. Eu não posso chegar e desprezar, entenda, porque eu tenho a palavra da reconciliação, você também, mas não é pregação formal, é testemunho desse. E se a pessoa fala, não, Jesus ama você, até que a porta vai se abrindo e você pode entrar, entra, aí ele vai falar mais conosco. 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos,
pois da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. É isso que temos que fazer, rogar, entenda bem, orar, interceder e tendo porta aberta entrar com o Evangelho. Aí vai ficar mais quente agora, Romanos capítulo número 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. No outro eu comecei no 12, o outro 17, esse é o 1. Sendo, pois, justificados como? Pela fé. O que é justificado? Inocentados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem gente que quer sentir. Eu falei que hoje, um grande problema que muita gente tem é esse negócio de sentir. A pessoa quer sentir toda hora, né? Aí a pessoa diz, não, porque eu sinto a presença de Deus, eu sinto um calor, eu sinto um vento, eu sinto... Tudo bem, não estou dizendo que é errado não, você pode sentir, mas a Bíblia não diz tudo é possível ao que sente, tudo é possível ao que crê. E a ver nós queremos sentir. Assim também sentir o perdão de Deus. Eu não sinto o perdão de Deus, porque o que eu fiz foi graça. Somos justificados pela fé. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. A fé é uma certeza, é uma convicção que vem, que Deus vai lhe dar. Não sai daqui que tem mais muita coisa aqui. Na primeira carta de João 3,20, a Bíblia diz assim, olha só, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Quer dizer, se meu coração me condena, o problema é do meu coração, Deus é maior do que o meu coração. Mesmo que eu não sinta o perdão, eu tenho que crer no perdão, porque ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E se foi antes de eu aceitar Jesus, quem está em Cristo é nova criatura. Esse é o caso que nós não conseguimos. Então, creia, somos justificados pela fé. No 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. É o chamado pecado, no mundo religioso, é chamado de pecado original, que eu não preciso fumar, beber, já nasci com ele. Por isso que a pessoa peca. Eu brinco aqui com as pessoas e digo, você chega assim, meu filho não mente. Mentiroso aí. Você precisa ensinar uma criança a mentir? Não. Neném, você mexeu aqui, neném? Neném fala assim, ó. Tremendo já, né? Sabe, já está se entregando já, né? Neném, vovô não vai brigar, vovô porque eu sou vovô, né? Não, vovô, mas se for o papai, a mamãe, né, o titio, o papai não vai brigar, a mamãe não vai brigar. Mas não faz isso. Se for você, tem que falar para você obter o perdão do papai, o perdão da mamãe, o perdão principalmente do papai do céu, e na linguagem dele você já vai pregando para o nenenzinho. Aí o neném fala assim, neném estava mentindo, não é verdade? Ensina, por isso que a Bíblia ensina o caminho ao pequeno, o caminho é a palavra, para quando ele crescer não se desviar dele, tem que fazer isso. Como tem gente que eu canso de ouvir, que os pais sempre, mesmo os pais não evangélicos, sempre ensinaram coisas boas, meu pai disse, nunca toque em nada de ninguém, né? A minha mãe fala, come arroz com feijão, mas come com a bênção de Deus. Entenda bem, não põe uma carne ali, mas está errado, aí você vai sofrer. Entenda bem, come, mas come com a bênção de Deus. É claro, quando a pessoa não tem Jesus é outra coisa. Mas nós temos Jesus, mas eu estou falando de pessoas que nem têm Jesus, mas ensinam boas coisas, não é verdade? Ensinam na pessoa, da índole da pessoa. Aí nós vamos ver aqui muito profundo agora, no capítulo 5 ainda, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por isso. A morte, então, é a natureza do diabo. Por isso que um bebe, se droga, se embriaga, se prostitui. Muito mais os que recebem abundância da graça. O que é abundância? Muito. Quantidade, grande. E ele diz, graça é mais do que o favor imerecido. É o agir de Deus. E o dom da justiça. Dom é presente. É dado, eu não preciso fazer nada para ter, eu tenho que receber. Qual é o dom? Que Jesus morreu pelos meus pecados. Mas não só o meu, por de todos os homens. Por aquela pessoa que fez um mal para mim, que fez uma maldade para mim ou para alguém da minha família. Ele morreu por ela. Então, eu tenho que aceitar isso. E se eu ver que ela aceitou Jesus, eu devo vê-la como uma nova criatura, não como uma pessoa que me fez o mal. Mas se ela não se converteu, então eu devo orar para ela se converter. Eu não tenho que desejar que ela queime no fogo do inferno, que a mão de Deus pese sobre ela. Não, isso é coisa de religioso. Eu tenho que torcer, orar, desejar no meu coração, nunca esquecendo que Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Eu tenho que desejar que aquela pessoa se converta. Eu não posso, por quê? Porque essa é a justiça de Deus. Eu tenho que praticar. Se eu não pratico, olha o que acontece agora. Ele diz assim,
reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O que é reinar? Reinar é dominar. Você não vai ser dominado, mas é aquele caso. Nós queremos um pouco da justiça de Deus, mas não a totalidade da justiça de Deus. Aí não conseguimos reinar. O diabo reina nas nossas emoções, temos medo, temos pânico, temos ansiedade. Ele domina sobre as nossas emoções, mas temos que ver, porque lembra que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho falado aqui constantemente dos antigos. Ele diz assim: onde passa um boi, passa uma boiada. Onde passa um demônio, passa o inferno. Você deixa o demônio da mágoa entrar. Aquilo que eu tenho repetido: não se mate com o veneno dos outros. Quem fez o mal foi a pessoa, não foi você. Quem te ofendeu foi a pessoa, quem te traiu foi a pessoa, quem te enganou foi a pessoa. E você fica magoado, você fica revoltado, você fica chateado. O que você está vendo? Está morrendo com o veneno dos outros. Você tinha que praticar a justiça de Deus. Deus, essa pessoa me ofendeu, me machucou, mas eu não luto contra a carne e sangue, eu estou fazendo o que a tua palavra diz. Pronto. Nós vamos ter depois da segunda parte, que vai ser muito forte. Mas isso aqui é importante até agora. Reina, não deixe o diabo te dominar. Não vai reinar nos meus pensamentos, nos meus desejos. Por quê? Porque eu sou morto para o pecado. Você vai funcionar, você vai ver da glória de Deus. Então ele diz mais ainda: pois assim, 18, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, Adão, pecado de Adão, chamado original, para a condenação, assim também, por um ato de justiça, a morte de Jesus na cruz. Veio graça sobre quem? Todos os homens. Não é sobre meia dúzia, privilegiados, não, para a justificação de vida. É que eu sempre faço, eu sei que eu posso ofender alguém. Deus quer que todo judeu seja salvo, mas Deus quer que todo árabe seja salvo. O sangue do judeu não é mais precioso para Deus do que o sangue do árabe. O sangue do brasileiro não é mais precioso do que o sangue do argentino. O sangue do corintiano não é mais precioso do que o sangue do palmeirense. Deus quer que todos sejam salvos. E às vezes não queremos. Só para descontrair, para falar. Amigo, Deus quer. Nós somos da justiça de Deus. Vamos voltar no Isaías, que a nossa justiça não vale nada. Foi o Isaías que eu contei, 64, mas deixa. 64, 6. Deixa eu só ler para você nunca esquecer. A sua justiça é o que você quer fazer. Tem que queimar no inferno, a mão de Deus tem que pesar. Não, ele tem que pagar, é a tua justiça, não é de Deus. Então ele diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Não vai, não posso me cobrir com essa justiça. Eu tenho que me cobrir com a justiça de Deus. Para quê? Para que eu tenha o amor dele, para que eu tenha o poder dele, para que eu tenha a vida dele se manifestando em mim. Daqui a pouco vai ter mais.